Nossa, rapaz, que dor no ouvido, hein? Que dor no ouvido aqui também, ó. Ó, ó. Sorte o hino do Corinthians, Cascão. Senhoras e senhores, vamos lá. Gelada com queçada nessa sexta-feira, como deu para perceber. Óbvio que nós vamos trocar uma ideia também sobre o Corinthians no programa de hoje. Eu não fiz vídeo depois da vitória de 5-2. Eu estava num jantar com amigos, mas recebi muitas perguntas aqui, né? E nós vamos, óbvio, tocar nessa temática, mas não só. Teremos também aqui um esquenta para a semana de Liga dos Campeões, terceira rodada de fase de grupos na próxima semana. Vamos falar de futebol português, de futebol alemão, de futebol europeu, de tudo e mais um pouco agora no Gelada com Queçada. E para celebrar, porque não é toda sexta-feira que o corintiano pode estar feliz nessa temporada, enfim, vamos tomar uma especial, hein? Cuidado com essa, porque derruba forte. 10% de veneno aí, ó. Golden Drac, que é a cerveja do dragão dourado belga, uma Dark Red, enfim. Hoje pode, né? Vamos lá. Olha a corzinha da danada, hein? Perigosa, hein? Cheirosa. Mas essa daqui tem que ir sem se emocionar, devagar, porque senão duas ou três coice, né? Derruba o cara. Enfim, vamos lá. Obrigado, viu, pela quantidade de mensagens que vocês mandaram lá na caixinha de perguntas do Instagram. Lembrando que toda quinta-feira eu faço isso e a gente, na sexta, troca essa resenha aqui. Obviamente que depois do jogo do Corinthians de ontem, muita gente lá no Instagram me mandou mensagem. Pô, o que você achou do gol do Depay? O Eduardo Vieira mandou por aqui, ó. O Rafael Soares, Coringão escapa do rebaixamento, que grande vitória. Enfim, muita gente me mandou mensagem e eu quero falar um pouquinho do jogo para abrir os trabalhos, os caminhos do programa de hoje, já que não tivemos o Vamos Falar de Corinthians. Seguinte, cara, ontem eu tava num jantar com amigos portugueses e perdi um pouco a hora e acabei acompanhando no telemóvel, como eles dizem aqui em Portugal, né, o celular mesmo, o jogo. E aí, na roda de amigos e tal, e os caras perguntando como é que tá o Corinthians, e o Depay, surpreendidos inclusive com a qualidade de Rodrigo Garro, e o Corinthians faz 2-0 muito rápido, né? Era o jogo que o Corinthians precisava ganhar. O jogo contra o Internacional, ele tinha um grau de decisão também, mas era um jogo mais difícil. Não seria fácil. A frustração maior foi acontecer do jeito que aconteceu, o Corinthians ganhando, tomando gols 94 minutos. Agora, contra o Atlético Paranaense, é uma decisão direta, né? Me parece mesmo que o Atlético Paranaense vai brigar para escapar do rebaixamento, assim também como o Corinthians está brigando. Então, não tinha outra conversa, tinha que vencer. E eu gostei muito da postura do Corinthians no início do jogo. Aquela tem que ser a postura, porque você aproveita o hype e a força da torcida no início do jogo, que é grandiosa, para conseguir encurralar o seu adversário e já assustar os caras. E o Corinthians fez muito bem isso. E 2 gols rápidos, né? O melhor dos mundos, né? O principal sonho do corintiano era o Corinthians ter feito 2 gols rapidamente, como fez contra o Atlético Paranaense, para tranquilizar as coisas, né? Golaço do Mateuzinho. Aliás, parêntese aqui pro Mateuzinho. O Mateuzinho é muito corintiano, né? Isso todo mundo já sabe. Fez questão de vir jogar no Corinthians, fez força para vir jogar no Corinthians. As coisas não correram bem pro Mateuzinho num primeiro momento, é uma adaptação, ele é jovem também, enfim, tem o peso de uma reformulação no plantel. O Corinthians muito bagunçado, ele não chegou num time ajeitado, e isso custou, cobrou um preço dele durante muito tempo. Mas hoje ele é realmente o principal jogador do setor, né? Ele é o titular do Corinthians e fez um belo gol. É o gol mais bonito da noite, mesmo não sendo o principal gol da noite, né? Depois teve o gol do Kaká. Importante dizer que nessa reta final o Corinthians tem um fator muito, muito positivo e tem que explorar isso, que é a bola parada, porque o Garro é muito bom nisso, o Depay é muito bom nisso. Inclusive estou falando de escanteios também. Então, ter um jogador diferenciado que vai conseguir criar ocasiões de gol em bola parada pode ser fundamental para o Corinthians conseguir os resultados. E foi bom ver o Kaká fazendo gol no seu ex-clube e tal. A partir desse momento, acontece o que não pode acontecer mais com o Corinthians. O Corinthians não pode desligar. Não pode desligar mais dos jogos.
E o Atlético Paranaense fazia até um bom jogo, pressionando a saída de bola do Corinthians, enfim, conseguindo criar suas oportunidades. O Corinthians toma um gol, sente o baque, toma o segundo e quase toma o terceiro e vai para o intervalo. Cara, o time que está precisando escapar da zona de rebaixamento contra um rival direto, abre 2-0 em casa com aquele ambiente, tomar 2-2 é preocupante. É preocupante. Não dá mais para errar. Não dá mais para o Corinthians se dar o luxo de relaxar no jogo. E eu acho que a conversa no vestiário, vendo as declarações depois do Ramon Dias, do próprio Emiliano, enfim, dos jogadores, foi uma cobrança muito intensa, cara. E tem que ser assim. Não pode um time sair ganhando 2-0, tomar 2-2 e poderia ter tomado a virada no início do segundo tempo ou no final do primeiro tempo. E aí, cara, que as coisas se encaminham para aquilo que o Corinthians conseguiu fazer na janela de transferências. O Corinthians, se escapar do rebaixamento, ele comprou o ticket para continuar na Série A na janela de transferências do meio do ano. Porque trouxe caras para resolver e esses caras estão resolvendo. Em 2007, o torcedor mais novo não vai lembrar, mas quando o Corinthians cai, o time do Corinthians era muito ruim. Tinha o Felipe no gol, fazendo milagres, assim como o Hugo Souza. Vou dar mérito, o Felipe foi muito importante desse período do Corinthians, pós-rebaixamento e tal. Mas o resto do time era um time muito limitado. Muito limitado. O craque do time era o Finazzi. A esperança. Quando o Finazzi não vai jogar o último jogo contra o Grêmio lá e é o Clodoaldo que entra, é um balde de água fria. Então, para um time depender do Finazzi, e com todo respeito ao Finazzi, era muito ruim. Esse time do Corinthians não é ruim. O time atual do Corinthians é bom. Falta ali um ajuste fino, uma outra posição e tal, mas o time é bom. Então, é muito diferente da realidade lá de 2007. Tem muitas mais armas, tem muito mais condição de sair dessa situação. E o Corinthians comprou esse bilhete, comprou esse ticket na janela de transferências. Quando você traz um cara como o Memphis Depay, você está comprando exatamente o que o Corinthians teve nesse jogo. A decisão. O chamar a responsabilidade e decidir. Claramente o Depay não está ainda 100% na sua forma física. Claramente ele não fazia um bom jogo, inclusive. Não estava sendo bem acionado e tal. Não era um jogo ruim, mas não é ainda o que a gente espera do Memphis Depay, em termos até de protagonismo. Entretanto, o jogo estava difícil e ele resolveu decidir. Eu tinha uma preocupação, e até gravei o vídeo quando ele foi contratado, do Depay entender a realidade do futebol brasileiro, do Depay entender a realidade do Corinthians, do Memphis se conectar com a torcida, porque ele é um jogador meio... é muito bom de bola, é craque, enfim, com a bola no pé, mas ele é um cara que nunca teve uma intensidade muito grande na recuperação pós-perda, no auxílio de marcação e tal. E isso a torcida do Corinthians cobra, né? É uma torcida que às vezes comemora, e eu já vi isso acontecer no estádio, mais um carrinho do que propriamente um gol. E o Depay, cara, ele conseguiu nos últimos jogos e nos últimos dias, nos últimos meses, entender um pouquinho o que é o Corinthians, a ponto de, na jogada do gol, ele perde a bola lá na frente, ele volta que nem um maluco, ele recupera essa bola num carrinho comemoradíssimo pela Fiel, ele desenha a jogada, sofre a falta, bate a falta, pede para bater a falta e faz um golaço na gaveta. Então, assim, esse gol, ele é especial porque é o primeiro, mas ele transcendeu a questão de ser especial. Ele é histórico, cara, por muitos motivos. E esse gol vai ser repetido e repetido e repetido e repetido muitas vezes ao longo da história do Corinthians. Não estou dizendo que é do mesmo nível, por exemplo, do gol do Ronaldo contra o Palmeiras de cabeça e tal. Mas é um gol que está numa prateleira dos gols históricos. Pela posição na tabela, pelo momento extra-campo, pelo jogo em si, é o gol que desencadeia, que desbloqueia o Corinthians na partida. Pela forma como ele recuperou a bola, pela forma como ele lutou, pela forma como ele bateu, né? A alavanca, a parte interna do pé, pegando de peito e acertando aonde ele acertou. Enfim, traz aquelas memórias do torcedor corintiano com cobradores de falta, né? E esse clube tem tanta história com grandes cobradores de falta.
Ele sai para comemorar, o Yuri Alberto comemora com as mãos na cabeça, quase não acreditando. Ele ilustra o símbolo do Corinthians, joga a faixa para a torcida, faz a comemoração. Os policiais que estão na frente tiram foto, todo mundo tirando foto. É uma catarse, né? Tava todo mundo à espera do gol dele. Só que o gol dele foi o fator decisivo para o Corinthians respirar. E é um recado muito claro, né? Do Depay pro time e do Depay pra torcida. Eu tô aqui, cara. Eu vou fazer o que vocês esperam que eu faça, né? Então confia, porque ele realmente foi muito, muito diferente no gol que fez. Depois o Corinthians desbloqueou o jogo. As substituições do Ramon, elas foram boas. O Martinez não se encontrou no jogo, o Charles entrou bem. Enfim, o Romero também entrou no segundo tempo, dando outras dinâmicas. Acho que ele fez uma boa leitura. Muita gente, depois que o Corinthians perdeu pro Flamengo, eu vi muitos torcedores. Ah, mas o Ramon não é treinador pro Corinthians agora, tem que mandar embora o Ramon. Cara, não tem que mandar embora ninguém agora. Agora é fechar a casinha e escapar da situação. E quem sabe ter a sorte de brigar por um título. Muito bonito que aconteceu ontem na Neoquímica Arena. O Corinthians sai da zona de rebaixamento, 2 jogos a mais que o Atlético Paranaense, mas olhando para o futuro, são 8 jogos em que o Corinthians precisa marcar aí 12, 13 pontos. É possível, é possível. E eu acho que o Corinthians pode inclusive ganhar jogos que as pessoas não estão contando. Por exemplo, Palmeiras em casa. É um clássico, cara. É um clássico. O Corinthians pode muito bem conseguir uma vitória, aproveitando de repente um frisson de, do jogo contra o Racing ou contra o Flamengo, ou mesmo que não tenha ido bem, né? Desse momento do Depay. Enfim, acho que o Corinthians deu um passo importante, saindo da zona de rebaixamento, respirando, só que agora tem que ser jogo a jogo. Jogo a jogo. E o próximo, domingão, hein? Flamengo em casa. Toste11 me mandou aqui. Sou fã. Que tal o restaurante Sabores do Tino? Abraço do Porto. Ontem eu fui, né, no restaurante lá com os amigos portugueses que eu falei. E muito bom, cara. Não tinha ido. Eu morava ali perto. Morava perto ali da Arca d'Água um tempo não tão distante assim da minha vida. Mas não conheci os Sabores do Tino. Um abraço pra galera lá. Trataram muito bem a turma, enfim. E tem um naco na pedra, uma picanha na pedra com queijo da serra ali que, ó... Comer rezando, hein? É de comer rezando. André Vieira Coelho mandou. Sem Ian Couto, o que será da lateral do Borussia Dortmund nesses 10, 14 dias? Ian Couto teve outra lesão. Uma pena, né? Porque já é a segunda lesão, ou é um segmento da lesão que ele teve quando ele chegou. Quando ele começa a se estabilizar, quando ele começa a ser titular desse time do Nuri Sahin, num jogo tão, tão importante como o Real Madrid, né? Uma plataforma tão importante, revanche da final, enfim, muita gente vai estar de olho nesse jogo e ele acaba se machucando novamente, vai ficar aí 14 dias, mais ou menos, 2 semaninhas parado. Eu acho que ele não vai inventar, não. O Rierson na lateral direita e jogar um outro jogador na lateral esquerda. Eu acho que não vai ter muito o que inventar, mas o Ian tem uma coisa que é muito importante, né? As características de jogo. Então, com o Ian é uma coisa, com o Rierson é outra. Você perde um pouquinho o poderio ofensivo pela beirada do campo, especialmente pelo corredor direito. Vamos torcer para que ele se recupere. Eu gosto muito do Ian, cara. Eu acho um jogador que pode vir a ser titular de seleção brasileira, inclusive, tá? Acho que no Borussia ele tende a evoluir. É um clube grande, é um clube de massa, é um clube de pressão também. E, enfim, jogando Champions com o Nuri Sahin. Tomara que ele se recupere rapidamente, André. Cauã 011, pelo custo-benefício, o Carrilho foi uma das melhores contratações do Corinthians dos últimos anos? Eu acho que sim, porque eu gosto muito do jogador em algumas funções, né? Ele é um meio-campista total hoje. O Carrilho, quando eu vi jogar aqui em Portugal, ele jogava mais caindo pela direita, explorando como um ponta. Hoje ele tem a passada e a cadência de jogar basicamente como um segundo homem de meio campo, como um segundo volante, mas também ajudando na organização de jogo. É um meio-campista total mesmo, dá opção lá na frente também. Eu acho que o Corinthians se deu muito, muito bem nessa contratação. É um jogador que talvez fisicamente não aguente uma temporada toda, e a gente vai ver ano que vem jogando todos os jogos, mas o Corinthians montou um time que tem soluções, né, para conseguir render um pouquinho esses caras.
O Charles entrou muito bem ontem, por exemplo, é um jogador que pode ter alguma ou outra característica parecida, um marcador que tem muita qualidade no passe. Enfim, boa contratação, gostei. Assim, já tinha elogiado aqui, né? Mas vale o elogio novamente. Random Stranger of Quesada, você já reparou que o Fred Caldeira parece muito o Ted Lasso, uma versão jovem dele? Sim, o próprio Fred Caldeira já reparou e já postou isso nas suas redes sociais. Eu nunca assisti Ted Lasso, cara. É uma falha, é um erro. E nem The Boys. Estou aí numa vida paterna difícil, em que as séries às vezes não ganham tanta minha atenção, mas vamos tentar assistir, porque já me falaram que é muito bom o Ted Lasso. O Adeilton Freitas, o ataque foi bem, mas a defesa do Corinthians precisa melhorar muito. É, é aquele ponto de equilíbrio, né? O André Ramalho caiu um pouco. Acho que tem a ver também com o fato de não ter feito pré-temporada, emendou a temporada europeia no campeonato, já chegou jogando e jogando todos os jogos. Teve a lesão que atrapalhou, perdeu o ritmo e ontem ele não foi bem. Só que ele é o melhor zagueiro, né? O Kaká é um jogador imprevisível, fez gol ontem e tal, tá melhor do que já esteve em outros momentos, mas eu acho que o Corinthians precisa ir atrás de defensores para a próxima temporada. Ó, o Schmeichel mandou aqui. Alguma vez foste ao Gerês? É a zona mais única de Portugal. Muito lindo, muito lindo. Já fui várias vezes ao Gerês. É perto do Porto aqui, né? Pegando ali a estrada por Braga, você chega rapidinho no Gerês. O Gerês é um parque nacional aqui, né? Um parque natural, que inclusive também tem na Espanha, que é o Jerez de la Frontera, que tem lá muita coisa para fazer. Tem lagos, rios, cachoeiras, um verde muito bonito, paisagens muito bonitas, passadiços fantásticos. Tem lá as termas, né, do lado espanhol, já fui, gosto. Não é à toa que o Pepe tem uma casa no Gerês. Não sei se vocês sabiam dessa. Muito bonito, um dos lugares mais bonitos de Portugal e mostra um pouquinho a diversidade que o país tem, né? Em 800 quilômetros aí de extensão, você tem um lugar como o Gerês, por exemplo, e também um lugar como a Serra da Estrela, e um lugar como o Algarve, um lugar também como, enfim, Trás-os-Montes. Tem muita diversidade, mesmo sendo um país pequenininho. Bruna F. Couto, dicas de restaurantes no Porto, parabéns pelo trabalho. Olha aí, ó, o Tino aí, ó, sabores do Tino. Já dei uma boa dica. Tem mais, depende do que você quer comer. Mande mensagem no privado que eu tento responder. João Tomé, 98. Pô, vocês estão com umas perguntas aqui bem turísticas, né? Já provou carne de porco alentejana? Já. Sou da Alentejo e fã, Arthur. Abraço. Ó, já provei, gosto muito de carne de porco. Aqui em Portugal se come muita carne de porco. Não é para todo dia, mas é muito bom. Uma cumbuquinha assim, bem temperadinha, com cominhos. Uma cerveja torando gelada, porque o Alentejo é muito calor, né? Toda vez que eu vou aí eu passo apuros com o calor. Mas é muito bom, João. Obrigado pela moral. Mais perguntinhas. Road Big Dream. Bela Tatu. Conta a história dela. Ah, é verdade, tem essa. Senhoras e senhores, fiz uma tatuagem. Como já mostrei no meu Instagram, ficou um pouquinho grande para o gosto de alguns, ficou no tamanho certo para o gosto de outros. E no caso que mais interessa é o meu gosto. Já estava para fazer essa tatuagem há algum tempo. É muito louco, né? Porque eu tô com 35 anos e eu nunca tinha feito uma tatuagem. E também não era uma meta fazer. Entretanto, a minha vida mudou tanto nos últimos 10 anos por conta da Liga dos Campeões, por conta da competição. E aí eu não tô falando só profissionalmente, não, pessoalmente também, realização, enfim. Que eu achei justo colocar no meu corpo, na minha pele, uma homenagem à competição. E para lembrar, né, de tantos momentos bonitos que eu já passei por ela. São 8 finais de Champions. Espero completar as 10 finais, que é uma das metas que eu coloquei para minha vida. Eu usei a bola de referência de Cardiff, que foi a minha primeira final, né? Real Madrid contra a Juventus, show de Cristiano Ronaldo, mais a taça num trabalho muito bom de Léo Serensuela. Mandar um abraço pro Léo, porque é um artista de Jundiaí, no Brasil,
que está fazendo um tour aqui na Europa, né? Passou pela Itália, veio para Portugal, vai para Alemanha, vai para Suíça, enfim, vai dar um giro por aí, tatuando. E ele me mandou o desenho e eu curti, cara. Então, assim, tem umas nuances, uns toques interessantes. Mas, tatuagem, pra mim, era um tabu. Já não é mais. Eu tenho na família, por exemplo, meus dois avós com tatuagens, né? Avô paterno e materno. E os caras fizeram tatuagem na década de 50, quando não se fazia tatuagem. Então, assim, tinha vontade, era um tabu e agora tá aqui na pele a champeta. Ela é mais bonita pessoalmente, eu prometo pra vocês. Mua! João Matias Moreira mandou uma pergunta muito boa. Arthur, Brasil e Inglaterra sofrem do mesmo mal? Tem elenco, mas não formam técnicos do mesmo nível? Pô, é uma pergunta muito foda, mas é difícil de colocar no mesmo balaio, cara. Eu acho que até o elenco da Inglaterra, em termos de individualidades, em termos de posição, pode ser considerado um pouco melhor que o do Brasil hoje, né? Aí depois tem a questão de performance, de história, de enfim. Historicamente a seleção da Inglaterra é uma seleção falhada, o Brasil não. O Brasil passa por uma entre-safra. Então é difícil você comparar. O Brasil foi campeão do mundo em 2002. Estamos em 2026, a próxima Copa, né? O próximo ciclo. A Alemanha, ela tinha sido campeã do mundo em 90 e só foi vencer a Copa do Mundo novamente em 2014. Então, assim, os ciclos das seleções, mesma coisa vale para a Argentina, né? Eles vão se renovando nesses países que vivem de futebol. E eu não acho que o treinador brasileiro ele é horrível. Eu só acho que nesse exato momento, diferentemente da Inglaterra, porque lá há um sentimento de nacionalismo, né, com o Brexit e trazer um alemão que historicamente não casa com a seleção inglesa ou com o país Inglaterra por conta do que tivemos na Segunda Guerra Mundial e tal. Enfim, eles têm uma rejeição maior a técnicos estrangeiros. Hoje eu vejo o brasileiro, o torcedor, muito aberto, né? Não sei, tem que fazer pesquisa, mas muito aberto a ter um treinador estrangeiro. Primeiro, porque nós tivemos um boom de treinadores estrangeiros e que talvez seja mesmo o momento de mudar, de buscar novas ideias, novas experiências dentro do comando da seleção. Eu sou a favor disso, eu não sou um cara engessado. Mas eu também não coloco no mesmo balaio treinadores ingleses e brasileiros. Eu acho que ao longo da história os brasileiros já se mostraram de muito sucesso. E os ingleses não. E os ingleses não. Leonardo 10 Oficial. Boa tarde, Quesada. Ele mandou uma pergunta dupla aqui. Na sua opinião, Palinha poderia ser utilizado como zagueiro? E ele manda, ele seria uma opção mais confiável do que as que o Bayern tem no momento? Não, cara, eu acho que o Palinha é um jogador de meio campo. Acho que essa adaptação ela teria que ser numa necessidade e não numa opção. O Company tem trabalhado com o Kim Min-jae e com o Pamecano porque ele gosta exatamente de uma parada que outros já tinham falado, que é a questão da saída de bola. Eu acho que no enfrentamento um contra um, no correr atrás, esses caras realmente ficam devendo. Mas o Bayern tem feito alguns jogos interessantes nessa temporada com o Kim Min-jae e o Pamecano. O empate contra o Eintracht Frankfurt, ofensivamente, teve gol de Kim Min-jae e o Pamecano. E eu nem sei se os erros individuais são tantos na conta deles dessa vez, porque o time está desequilibrado como time, né? Assim, é muito difícil você jogar numa linha alta e depois sair correndo atrás do cara que vai aparecer nas tuas costas e tentar parar jogadores como o Marmouche ou como o Kit que são mais rápidos. Enfim, mas eu acho que o Palinha precisa jogar no meio campo, acho que vai ter jogo que o Palinha será essencial. Eu acho que contra o Barcelona ele pode optar pelo Palinha para proteger um pouco mais a defesa. Vai ser um jogo mais difícil, que o time vai ter que estar mais concentrado no corredor central, especialmente com Rafinha caindo por ali, o Lamine talvez desequilibrando do outro lado. Eu acho que o Palinha vai ganhando oportunidades ao longo do tempo. Acho que não vai ser um reserva de luxo desse Bayern de Munique. Ponto é que o Palinha também não está assim voando, né? Nem mesmo na seleção portuguesa. Tem problemas particulares. Enfim, casamento e tal, não vou entrar no mérito. E ele ainda não chegou no Bayern como se esperava. Vamos ver, porque às vezes não é nem só a má utilização do cara. Tem que ver se o cara tá bem, se o cara tá treinando bem, se o cara tá com a cabeça boa, tá vendo? Tudo isso entra na equação do treinador e são coisas que a gente pode aqui chegar e comentar, mas é o treinador que convive com o cara no dia a dia. Eu acho que vai chegar a hora dele em algum momento. Gosto muito do jogador em termos de desconstrução. E o Palinha vai ser um dos grandes nomes do Bayern
nessa temporada ainda. Anotem. NYX Steel. Se pudesse escolher uma final de Champions mais especial, qual seria e por quê? As que eu fiz, né? As que eu estava lá. Eu curti muito essa última de Londres, foi muito legal trabalhar no campo, né? Como repórter do time, porque eu não tinha feito isso antes nesse contexto, tinha feito isso na pandemia, no Paris Saint-Germain e Bayern de Munique, mas, pô, totalmente diferente, sem ninguém nas arquibancadas. Mas a principal é essa que eu tatuei aqui, a Cardiff, né? A primeira final que eu me entreguei mais, que eu me doei mais, que eu me emocionei. Enfim, nunca vou me esquecer do show do Black Eyed Peas antes, tocando I Got a Feeling. E eu lá no meio da torcida da Juventus. Grande momento. Cardiff, Wales. Aliás, a cidade é muito legal também, né? Então, isso ajudou bastante. Lucas Campos. Como é um dia de preparação para um jogo de Champions? Geralmente, no dia do jogo, as coisas já estão mais tranquilas, porque o dia antes do jogo é o pior. Quando tem as coletivas, tem as entrevistas rápidas, one-to-ones, né? Cara a cara com os personagens e tal. Então você tem que estar mais ligado, tem que correr mais, tem que produzir mais material, tem que fazer mais coisa. No dia do jogo, meu, você já estudou o que tem que estudar, dá uma última revisada em algumas coisas, algumas curiosidades. Eu não costumo fazer papéis. Eu meio que decoro alguns pontos principais, vou consultando, enfim, coisas que eu acho interessante e relevante. Leio no início da manhã muitos sites ou compro até jornal para fazer uma leitura ali e ver as últimas informações, ver também alguns detalhes. No dia do jogo, geralmente eu ainda faço um cardiozinho de manhã e depois partiu o estádio, né? E aí é entrada ao vivo, atrás de entrada ao vivo, despejando informação, trazendo sensações, enfim, essa é basicamente a preparação. O Proença mandou aqui. Bom dia, craque. Defina Fred Caldeira. Hoje temos muitos Fred Caldeira por aqui, né? Ah, cara, Fred Caldeira é um grande amigo. Um grande amigo que essa vida jornalística me deu. Eu zoo muito ele, a gente se xinga bastante, mas é um. Putz, tá aí mais um motivo, né? Pra eu ter tatuado a Champions. Não o Fred Caldeira, porque senão seria um bigode. Mas a Champions me deu muita coisa, né? Também em relação a amizades, em relação a conhecer novas pessoas, novas cidades, novas culturas, enfim. Então, Fred Caldeira entra também nessa conta. E o Dave Andrade, faça algum elogio ao Beckler e ao Fred. Puta que pariu. Não vou ficar puxando o saco desses caras, não. Foda-se. A velha pergunta que eu já respondi aqui, Pino Matheus, quem você contrataria se fosse técnico? Wirtz ou Musiala? Eu contrataria Jamalzinho. Jamalzinho é um cara muito diferente. O Wirtz também é. O Wirtz é gênio, até a genialidade é maior, mas em termos do que eu gosto de ver em campo, aquele prime Jamal com dribles curtos de salão, bola colada no pé. Eu sou muito fã do Musiala. O Di Marcelo mandou. O Benfica de Laje já está páreo aos rivais ou ainda a estrada por andar? Eu quero ver agora esse retorno da data FIFA, porque essa data FIFA foi muito ruim para o Benfica. Era um momento que o Benfica estava muito bem, encaixadinho, vencendo, com moral, parou. Muitos jogadores foram para suas seleções. Vamos ver como é que voltam agora, fisicamente, cabeça também, e se o time vai continuar nessa pegada. Mas eu acho que sim, o Benfica tem um plantel muito, muito forte. Isso já era visto com o Roger Schmidt. E parece que o Bruno Lage cortou caminhos aí, né? E conseguiu fazer com que o time tenha uma cara, um rosto dele, para, enfim, performar do jeito que está performando. Eu vou fazer Benfica e Feyenoord agora em Lisboa na próxima semana. Mais um jogo do Benfica. Estou feliz por fazer essa partida, porque no final das contas também a gente cria muito relacionamento com o clube e é importante estar nos jogos dos portugueses, assim como também dos alemães. Mas eu vou fazer esse jogo e estou curioso para ver se o Benfica vai fazer 9 pontos em 9 possíveis dentro da Liga dos Campeões. Santana Deniro mandou aqui. De novos trabalhos, qual você acha mais promissor? Thiago Mota, Flick, Company, Slot ou outro? Boa pergunta, boa pergunta. Cara, o que mais me surpreendeu até agora é o Slot, porque eu acho que achei que ele teria mais dificuldade
de pegar uma herança do Klopp, a pressão, tentar implementar o seu estilo, mas ele também tem antecipado etapas, né? Mas o mais promissor talvez seja o do Company. Talvez seja o do Company. Porque o que o Bayern de Munique fez em dado momento, né, antes, até mesmo no jogo contra o Bayern Leverkusen, nuances daquele rolo compressor. E se isso voltar, meu Deus, o Bayern pode causar muitos problemas para os seus adversários. O Thiago Lacerda, quando vai fazer uma tatuagem do Corinthians? Não vou fazer tatuagem do Corinthians. E se for fazer mais uma tatuagem, será obviamente familiar agora, porque já prometi também a minha esposa, e menor, menor que essa. O Renan Andrade. Quesada, já tomou um submarino, um shot de cachaça mergulhado na gelada? Já. Ah, mas isso aí é antigo, né? Tem um negócio que. Tem um negócio que era perigosíssimo, os J-Bombs na Irlanda, que era um shot de Jägermeister dentro da cerveja. Nossa! Dá arrepio só de pensar, meu Deus. Mas vamos lá, né? Se tiver que ser, será. Ô, Paias, tu depila a perna? Tu depila. Ah, foi por causa da foto. Não, eu raspo um pouco. Eu raspo, não, eu passo a maquininha. Porque um dia eu fui fazer um procedimento no joelho, né? Tava com problema no joelho e o cara teve que raspar e ficou muito estranho. Então eu comecei a tirar e agora, enfim, eu odeio pelos, tá? Então eu raspo. Que faz esse programa, odeio pelos. Então eu raspo um pouquinho, tiro um pouquinho, porque eu sou muito peludo, cara. Ai, muito bom, Paes. Que momento, que momento. O Renan Andrade me mandou aqui. Quesada ficou show a tatu. Que motivou a fazer, já expliquei, obrigado. O Wallace Rodrigues, Memphis desencanta hoje? Desencantou, bicho, desencantou. É, Tem mais perguntas. O J. Eduardo. Fala, Quesada, grande abraço. Quais times brasileiros você acha que poderiam vencer a Liga de Portugal? É sempre aquela discussão, né? O si. Quais portugueses venceriam o Brasileirão? Quais. Eu acho que em termos de. Eu não posso cravar que seria campeão, mas em termos de competir, algumas equipes no Prime, no Brasil, competiriam para vencer aqui. O Flamengo do Jorge Jesus, com certeza. O próprio Palmeiras, melhor versão de Abel Ferreira, com certeza. Eu sou dessa opinião. Competiriam. Venceriam? Não sei. Mas competiriam. E a mesma coisa vale também para os clubes na outra realidade, lá no multiverso do futebol brasileiro. Porque as pessoas acham que é chegar lá e ganhar, né? O Portugal tem um contexto muito diferente do Brasil. Em termos de viagens, em termos de calendário, em termos de deslocação, enfim. Coisas e coisas. João Oliveira, acha que Declan Rice seria um bom substituto para Toni Kroos no Real Madrid? Perfis muito diferentes, cara. E o Toni Kroos é um jogador meio único, assim. Eu acho muito difícil você substituí-lo. Eu acho que o Kroos tinha uma inteligência muito, muito fora do normal no timing dos passes. A qualidade do passe estava lá, né? O fundamento fora do comum, fora de série. Mas o timing de controle, gerência da posição, eu acho que o Declan é mais afobadão, assim. Eu não acho o Declan esse monstro todo que falam, sabe? Eu acho que ele ainda precisa se provar mais. Não é mau jogador, atenção. Mas eu acho que não é a mesma. Não estamos falando da mesma moeda, sacou? Eliezer Martins. Rubem Amorim no United. Acha possível? Acho difícil, porque agora com o Hugo Viana indo para o Manchester City, acho que é mais fácil o City. Ele manda outra aqui. Leverkusen perdeu o brilho. Aliás, muita gente mandando perguntas sobre o Bayer Leverkusen, né? O Bruninho Futil mandou por que a defesa do Leverkusen está tão vazada. Cara, o Leverkusen passa por um momento bem delicado e agora vai perder o Wirtz, né? Por algum tempinho aí. Eu acho que tem a ver com a leitura dos adversários sobre o que o Leverkusen conseguiu emplacar na temporada passada. Acho que a subida do Frimpong e do Grimaldo deixa o time naturalmente mais exposto e acho que os dois volantes não estão conseguindo dar consistência defensiva para a defesa. Acho que é um time que se diverte muito jogando futebol, mas que, pelo DNA e pela característica do esquema do Xabi Alonso, é um time que se expõe e não tem medo de se expor.
dentro do contexto de Bundesliga, faz sentido, porque os times realmente se expõem mais, né? A gente vê jogos 4-3, 5-4, enfim, que é muito divertido, eu gosto muito. Entretanto, quando você pega num contexto europeu, você precisa ter mais sabedoria, né? Senão você acaba sofrendo. Olha o que aconteceu na final da Europa League contra a Atalanta. Knetcher mandou aqui. Cobrir outras 3 finais de Champions seguidas. Olha que desgramado. Ou o Coringão escapar do Z4. Abraço, Knetcher. Obrigado por essa. O que é Champions mesmo? O que é Champions? O que é Champions? Ai, cara, difícil, difícil, porque aí mexe. Nossa, que pergunta maldita. Aí mexe com a questão financeira, né? De também sustento aqui da minha casa. Ir para a final da Champions é muito, muito bom profissionalmente, né? Maldito Kinect. A famosa sinuca de bico. Ai, meu querido. Ó, Natan Romualdo, fala. Arthur, Tarek Bushman, pode ser uma opção na zaga do Bayern? Ah, mercado agora, cara, é muito difícil falar de mercado. É um jogador que tem o perfil do Bayern, mas eu acho que os caras estão pensando em recuperar o Ito primeiro para depois pensar em qualquer outra coisa. Lucas Deiros, Quesadinha, como vocês escolhem a ordem de apresentação do melhor futebol do mundo? Não, não tem nada definido, assim, geralmente a gente não gosta de repetir muito mesmo, porque quem apresenta tende a comentar menos, né? Porque pô, apresentar você não vai ficar dando só opinião, você tem que conduzir o programa. E quem comenta precisa, enfim, ter mais espaço. Ou seja, se tivermos mais assuntos do Real Madrid na, no programa, não faz sentido a Tati apresentar, sacou? A Tati tem que comentar. Se tivermos mais Barcelona, não faz sentido o Beckler. Então por isso a Clara faz bastante, eu também. Mas não é uma coisa muito linear, não. É de dia para dia, também tem um contexto de se o cara tá apresentando muitas vezes e tal. Porque a apresentação ela te limita nessa questão do debate. Murilo Jenner. Qual seria seu top 3 de candidatos para substituir Guardiola no City? Rubem Amorim, por conta do Hugo Viana. Não nessa ordem, tá? Eu acho que o Company faz muito sentido. Não sei agora não, né? Que ele tá no Bayern. Mas se ele fizer um bom trabalho no Bayern, acho que faz muito sentido pela relação que ele tem dentro do clube. E, cara, um outro nome tem que ser alguém, na teoria, que não vai tentar mudar tudo da água para o vinho, né? Porque senão o City pode passar aí por um momento de muita instabilidade. Ou mais de um estilo guardiolesco, né? Enfim, eu gostaria de ver um Gasperini trabalhando num clube fora da Atalanta. Talvez fosse um nome interessante, assim. Acho que é muito bom taticamente e não tem tanto a ver assim com o Guardiola, é verdade, mas eu gosto. Eu gosto do nome. Trouxe um nome alternativo. Thiago Mota pode ser uma boa também, mas enfim, tá lá na Juventus. Vamos deixar o homem lá. O Álvaro Albuquerque, você acha a Bundesliga uma liga subestimada no Brasil? Sim, já falamos sobre isso aqui. Cara, o Brasil ele tem um consumo interno muito grande das competições nacionais, obviamente por conta dos clubes, e depois você tem que seletivar, porque senão você não consegue assistir tudo, né? E tem lá uma fanbase muito grande da Premier League, da La Liga, o hype de Cristiano Ronaldo e Messi fizeram que nos últimos anos isso crescesse absurdamente. Há uma questão de jogadores brasileiros também não terem um protagonismo muito grande na Liga Alemã. Você imagina se botassem um Neymar no Bayern de Munique. Pô, sacou? Você traz todo um público brasileiro. Mas acho que sim, acho que as pessoas olham para a Bundesliga um pouco de nariz torcido sem assisti-la. Isso me incomoda um pouquinho. O Cauã 11. O que acha de Tuchel no comando da seleção inglesa? Eu gosto. Eu acho que não tinham assim tantas opções. Eu não ficaria à espera do Guardiola. Vídeo que aconteceu com a seleção brasileira. São contextos diferentes, é verdade. Não vou cair na leviandade aqui de falar que é igual, porque o que aconteceu com o Ancelotti foi uma loucura da nossa grande federação, né, da nossa Confederação Brasileira de Futebol. Anunciar que o treinador está fechado, depois o presidente já não é mais presidente, depois o treinador fecha com o Real Madrid, enfim.
Mas esse negócio de esperar o cara sem uma sinalização clara, pô, pode colocar a federação numa saia justa lá na frente, né? Então, se o Guardiola não deu essa sinalização, levaram o Tuchel. Eu gosto do Tuchel. O Tuchel tem uma parada que ele se desgasta muito com o elenco pela forma que ele cobra, né? E pela forma que ele expõe os jogadores, às vezes. Eu acho que estando numa seleção ele vai fazer isso menos, porque são menos jogos. E talvez o efeito imediato do Tuchel seja um time mais ofensivo, mais vertical, mais interessante de ver. Então eu gosto do nome, eu gosto. Acho que pode dar um casamento interessante, a ver como ele se comporta no futebol de seleções, um cara que estava no clube. JV Curi, Quesada acha que o Rafael Guerreiro é um cara subestimado? Eu nunca vi um jogador tão polivalente. Ele é muito polivalente mesmo, ele é muito bom jogador, mas as lesões atrapalharam bastante a carreira do Guerreiro. E eu acho que ele também não é constante assim por muito tempo. Ele é polivalente, ele faz várias funções, já fez grandes jogos, inclusive na última edição da Liga dos Campeões, mas eu acho que tá do tamanho certo, né? Tá do tamanho certo para ele. Não sei se é subestimado assim, não. Técio Alencarlo, o City realmente tem chances de ser rebaixado para a segunda divisão? A investigação está correndo, as coisas estão acontecendo, mas acho que é melhor você se inteirar pelo canal de Fred Caldeira nesse sentido, porque realmente é o cara que está lá observando com lupa essa parada, sacou? Eu não tenho as últimas informações e talvez eu vou falar alguma coisa errada aqui. Não é vergonha dizer que eu não consigo cobrir tudo. Mas tem chances, tem chances. Acho difícil acontecer? Sim. Né? Poderosos e poderosos, mas existe essa possibilidade. Jefferson da Silva Amorim, a possibilidade de vencer a bola de ouro está afetando o rendimento de Vini Júnior? Ah, cara, eu acho que não, né? Eu acho que não, acho que tem questão de lesão, tem, enfim. Sinceramente, o que o Vini entrega costuma ser melhor até no segundo momento da temporada, né? No momento mais decisivo. Foi assim na temporada passada, então acho que ele tá afiando o taco aí e as coisas devem melhorar para o Real Madrid. Não sei se o Real Madrid vai conseguir ajeitar o time. Já falei sobre isso aqui. A saída do Toni Kroos é mais importante do que a chegada do Mbappé. Ou seja, o Real Madrid perdeu na janela de transferências com essa saída, porque desestruturou o time. E todos perdem, né? Não é só um jogador. Quando o time não está bem, todo mundo precisa evoluir. Eu acho que o Vini não começa a temporada do jeito que talvez se esperava, mas é o que eu falei, costuma ir bem na reta final. E sinceramente, Ballon d'Or, né? Não tem muito o que conversar. Vai ser uma surpresa muito grande para mim se ele não ganhar a bola de ouro. Vão dar o quê? Pro Rodri? Enfim. As últimas aqui no Gelada com Quesada, muita gente ainda da tatuagem, né? O Darlisson Oliveira me elogiando aqui. Obrigado, ficou da hora a tatuagem. Valeu, 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 valeu. O Ivo Mourão, sua primeira tatuagem, sim. O Carlos Augusto, teves que levar pica, ô louco, pra fazer a tatuagem. São muitas picadinhas, né? Não, mas a semana passada eu tive que tomar outra injeção aqui por uma questão lombar, né? Estou tendo que fazer um tratamento aí para ver se não me dá hérnia de disco aos 35 anos. Que coisa, hein? Que situação, cara. Que situação. Enfim, ó, o Greg Castro mandou: Quesada, queria muito falar contigo sobre trabalho, qual é o teu e-mail? Tá lá no Instagram, arturquessada@hotmail.com. Ó, obrigado, gente, obrigado aí pela moral. Lembrando sempre que nosso canal aqui é patrocinado e tem um apoio da KTO, casa de aposta legalizada, enfim, tenham sempre muita responsabilidade. Eu já dou dicas aqui, às vezes semanalmente, lá no meu Instagram também, mas óbvio, né? Juízo, sempre. E juízo no final de semana de vocês. Gelada com Quesada fica por aqui. Um beijo e tamo junto. Voltaremos em breve.